Amém, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor. Traga graça, paz, renovo, tá bom? Então, você está precisando, você tem ceia. Pra quem não me conhece, eu me chamo Matheus. Eu esse novo desse canal, tem 28 anos. Deus te abençoe, ajudando com Constantinople. A palavra do Senhor fala abre-te sesmo, que significa abrir-se-lhe-á. É a mesma expressão que está abrir-se-lhe-á na Bíblia, né? Também significa abre-te sesmo também. Que é bênçãos abertas, dobradas em todas as áreas da sua vida. Vai colher a 30, 60 e a 100 por um. Amém. Então, irmãos, eu estou fazendo a história aqui dos profetas. Quando eu faço história de personagens bíblicos, geralmente eu faço um roteiro, um resumo. Eu fico lendo com vocês. Mas é o próprio Espírito Santo que dá a palavra ali, né? Porém, essa semana eu não tive tempo de fazendo esse roteiro. Eu pensei em fazer semana passada 2, né? O vídeo da semana passada mesmo. E também um desta. Eu devia ter feito. A semana acabou enrolando, acabei não fazendo o roteiro. Mas eu pedi para o Espírito Santo me ajudar a fazer a história desse profeta. Eu não tive tempo de pesquisar nem nada. Mas, porém, hoje em dia tem aquela inteligência artificial que ajuda, né? Pesquisa a história de tal pessoa, a inteligência artificial já cria automaticamente. Tem aqueles sites também, né, que falam a história da pessoa também. Mas, geralmente, eu peço para o Espírito Santo estar falando, né? Poder falar com as pessoas. Tem vezes que eu falo a história certinha do profeta, mas tem vezes que não. Quem viu os vídeos aí da história dos profetas menores que a gente está fazendo, não acabar vai ser dos maiores. Quem viu aí tá vendo que às vezes que eu falo a história todinha do profeta, mas tem vezes que não, porque eu falo outras coisas que Deus manda falar. Então por isso hoje eu vou fazer uma oração para que Deus venha falar conosco. Eu não tive tempo de fazer esse roteiro, né? E Deus venha falar conosco. Vou pegar também aqui da inteligência artificial, de alguns sites também. Mas, se Deus quiser falar alguma coisa também, né, fora a história deles. Os vídeos anteriores foi mais Deus falando coisa do que a história deles em si, né? Então vamos lá. Santíssima Trindade, te abençoe, te perdoe, tá bom? Faça um caminho novo para você passar, um celeiro novo de ouro linho e trigo. Celeiros de ouro linho, trigo e fino transbordará. Te abençoe de Tecoa, que é Judá e Benjamim também, Constantinopla também. Faz um caminho novo para você passar, de púrpura, azeite e óleo. Celeiros de vinho, trigo transbordarão. Enfim, amém. Vocês valem mais que muitos milhares. Então vamos lá. Queridos irmãos e leitores, vamos lá orar para Deus falar conosco. Pai, vem ser o Senhor que está falando essa palavra e não eu, através do profeta Amós. O Senhor testificou, falou com ele no Antigo Testamento. Mas o Senhor está trazendo revelação da palavra, né? Que vem ser o Senhor que está dirigindo, ministrando essa palavra. Quero chegar aos quatro cantos, aos quatro ventos do planeta. Fala mesmo. Como dito anteriormente, como predito anteriormente em Salmos. A palavra do Senhor fala que Deus esquadrinha e penetra no nosso coração. A palavra do Senhor penetra no nosso coração. Uma espada de dois gumes, penetrando juntas e medula ósseas. Deus faça um caminho novo para você trilhar, você passar. Fala mesmo, tá bom, irmãos? Dito isso, vamos à palavra profética de hoje. Deus te bom ano. Vem ser o Senhor que está dando essa palavra, né? E não eu. Esquadrinha o nosso coração. Deixa toda desconjuntura e dá cura. Amém. Vamos lá. Vamos ao que Deus testificou para Amós no Antigo Testamento. A gente vai ler hoje. Anteriormente. Eu sempre que der, leia Salmos, tá bom, irmãos? Queridos e amados. Vamos lá. Amós, um pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros de Tecoa, Judá. Ele era cultivador de sicômoros. Vou ver com você no Google que é sicômoros, né? Aqui ele cultivava sicômoros. O nome lá científico, né? É Ficus silcomoros. Conhecida pelos nomes comuns de sicômoro, figueira doida ou figueira do faraó. É uma espécie de figueira de raízes profundas e ramos fortes. Produz figos de qualidade inferior. Cultivada no Médio Oriente e em parte da África há milênios. Aqui, irmãos, essa aqui é como se fosse a figueira que Jesus pregou sobre ela, né? Ele amaldiçoou uma figueira também, né? Mas também serve para abençoar. Quando pegar uma figueira, tem raízes profundas, né? Também aponta para o Senhor também. Em ramos fortes. Ele diz que era
A figueira e nós os ramos. Ele também falou sobre isso. A videira, perdão, né? E nós os ramos. Produz figos de qualidade inferior, cultivada no Meio Oriente e em parte da África há milênios. Jesus amaldiçoou a figueira, sim ou não? Estou falando aqui que o fruto dela é a qualidade inferior. Foi por isso que Deus amaldiçoou, né? Somos chamados para dar frutos e frutos que permaneçam. Quando seu fruto é de qualidade inferior, né, Deus te amaldiçoa. Você faz frutos maus, amargos para outras pessoas. Né? Vamos lá. Ele plantava essas árvores. Foi um profeta do século. Peraí, que está em Romano. Século XII a.C. Chamado por Deus para denunciar injustiça social. Chamou para Deus para chamar injustiça social. Eu sei, sim, irmãos, leio algarismo romano, só que eu contei, né? Quando só é assim, eu não sei de cor, eu tenho que contar. Mas eu sei ler. A idolatria e a corrupção no Reino do Norte, Israel, durante o próspero reinado de Jeroboão II. Ele pregou contra a injustiça social, as pessoas faziam injustiça social, né? Pregou contra a idolatria também no meio do povo, que é algo terrível, né? Se idolatra, não faça isso mais, né? O Deus vezes falou, não pede isso mais. E a corrupção no Reino do Norte, Israel. Ele também pegou contra a corrupção no Reino do Norte, Israel. Durante o próspero reinado de Jeroboão II. Ele pegou durante o reinado de Jeroboão II, que era próximo. Eu fiz história aqui no canal do Jeroboão II. Acho que foi em live, na verdade. Eu não vou falar de novo, não. Ele era o rei dessa época, Jeroboão II. Teve o primeiro e o segundo, já falei deles já. O segundo só uma vez, mas o primeiro falava direto. Não vou falar aqui, não. Não é a intenção do vídeo, não. Como eu disse anteriormente, sempre que der, ler Salmos, tá bom, irmãos? Sempre que der, ler o que está predito em Salmos. Uma coisa que eu esqueci de falar, já falei de Amós aqui já no Kawaii. A gente já fez lives no Kawaii. A gente só faz lives no Kawaii. Em outros lugares só vídeos gravados. A live é toda sexta, né? Só que o vídeo vai cair numa semana que vai ter quinta e sexta. Vai voltar a ter só sexta de novo. Na semana que esse vídeo cair, vai ter na quinta das 7 às 9, 9h30, que vai ser um pouquinho maior, é um capítulo grande. Vai ter louvor antes também. Eu derramo palavras proféticas, isso eu achei que não é nossa. Depois no outro dia vai ser das 7h30 às 9h30, todas as sextas. 8h30, perdão. 1 hora, né? De live. É um capítulo muito grande. Se você não for para acabar em volta das 9, né? Ou 9h30, mais ou menos. Espero vocês. As outras semanas vai ter só sexta de novo. Um vídeo grande não tem no TikTok. Nas outras plataformas tem todos os vídeos. Né? No TikTok só tem os shorts. No Instagram eu não faço todos os vídeos, no Facebook. No TikTok eu não ponho em grande. Daí fica maior de 10 minutos, eu ponho em partes. Né? Hoje em dia o TikTok está diminuindo cada vez mais o tamanho do vídeo. Né? Já cabia 10, depois começou a ser 6, agora nem 6 não cabe mais. Não está sendo só os shorts. Eu prefiro um Kawaii, quando o vídeo fica maior de 10, eu ponho em partes. Né? Acaba até 10. Metusalém, não se esqueça disso. Eu não vou te abençoar em partes, não, mas põe inteiro e completo. Falando aí, irmãos. Irmãos, vamos continuar aqui a história do profeta Amós, o que ele predisse para nós. Mas primeiro vamos ver o nome Amós, o termo Amós, o que significa. O nome Amós tem origem hebraica, Amos. E significa aquele que carrega um fardo, portador de fardo ou simplesmente levar. Ele está falando do nosso Senhor, Messias, Senhor Jesus. Né? Jesus que levou o fardo para nós. Né? Ele fala que não dá um fardo maior que a gente possa suportar. Então, aquele que carrega um fardo, ele levou a cruz, sim ou não? Levar também significa para levar alguma coisa, alguma bênção, ou levar alguma coisa de ruim da sua vida e tirar também, né? Enfim. Derivado do verbo ms, carregar. Biblicamente associado ao profeta do Antigo Testamento. O pastor de Tecoa, que pregava a justiça social. Destacando-se por carregar a mensagem divina de julgamento. Significado e origens detalhadas. Significado literal. O carregador leva uma carga ou fardo. Conotação bíblica. Refere-se ao profeta Amós, que, segundo a tradição judaica, ajudava a carregar os fardos do povo. Ou carregava o fardo da profecia contra a injustiça social e idolatria no reino de Israel, no reino do norte. A origem hebraica é derivada de raiz oni, indicando carga ou carregado. Possível variação. Ele disse que pode ser uma forma abreviada de Amosias, significando Deus levou ou Deus carregou. Deus levou o fardo, né? Deus carregou. Deus levou essas circunstâncias da sua vida de ruim. Tá bom, Virgínia? Sempre que der, leia Salmos. Significados interpretativos.
pode ser associada a nascido pela graça de Deus ou a ideia de suportar as dificuldades. O profeta Amós. Amós foi um dos 12 profetas menores do Antigo Testamento. Atuando no século 13 a.C. Ele não era profeta de profissão, mas um pastor e cultivador de figos, que denunciou a opressão dos pobres pelos ricos e a corrupção espiritual em Israel. Amém, irmãos. Deus te abençoe, Deus te tecou, né? Ajudar Israel e Benjamim. Vamos continuar aqui então, tá bom, irmãos? Vamos continuar falando de Amós. Embora não fosse um profeta profissional, não era de profissão, não era de criação, profeta, né? Foi escolhido depois, né? Sempre, como eu disse anteriormente, sempre que der eleições. Amós corajosamente proclamou o juízo divino que viria sobre a terra, colidiria sobre a terra, e veio mesmo na época dele, exigindo justiça, né? Justiça de Deus, né? Justiça que dão, da cura, a palavra do Senhor fala, amanhece e empobrece nosso ser, mora na nossa ser. E retidão, eu também exige retidão do povo, justiça também do povo também. Em vez de religiosidade superficial, em vez da pessoa ter uma religiosidade, né, superficial, se viver em base da religiosidade, não viver para Deus mesmo, né? Eu preferi que o povo vivesse para Deus mesmo, em retidão, levar a palavra de Deus a sério, e não em religiosidade. Tiago fala para a gente não ser religioso, né? Tiago fala na Bíblia. O que é religiosidade, Matheus? É você ter uma religião ali, mas você não buscar Deus de verdade, né? Sério ali. Isso que é ter religiosidade. Origem e chamado. Um título da palavra aqui. Amós era um homem comum do campo de Tecoa, sul de Jerusalém, e não pertencia à escola de profetas. A gente é chamado diretamente por Deus. Isso é explicado em Amós 7, do 14 ao 15. Vamos ler, para a gente continuar aqui. Vamos lá, irmãos. Amós 7, do 14 ao 15. Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheitas de figos silvestres. Mas Deus me chamou para profetizar, fala mim. Eu cuidava em Tecoa, né, desses gados, desses frutos silvestres. Eu te abençoe desde Tecoa, Dan e Judá, que é o Egito. Para deixar seus ovelhas e profetizar em Betel, Israel. Estou lendo aqui que eu estava lendo anteriormente. Tá bom? Contexto histórico. Atuou cerca de 2 anos antes de um grande terremoto. Ele atuou 2 anos antes de um grande terremoto. Ele profetizou antes, né, que aconteceria. Durante os dias de Uzias, rei de Judá, e Jeroboão II, rei de Israel. Eu já preguei sobre ele, já falei sobre esses reis nas lives, né, sobre Amós. Agora está sendo um resumo. Eu preguei todos os capítulos de Amós. Tem na Bíblia, né? Os capítulos de Amós. Então a gente não sabe que tem Amós na Bíblia, mas tem, é um nome bíblico. Eu acho, algumas pessoas, você não falou agora, algumas pessoas que sabem que tem a história dele, mas achou que era em outros capítulos. Não, tem um capítulo da Bíblia que chama Amós. Você que não sabia, está sabendo agora, você pode começar a ler. Era uma época de paz e prosperidade econômica. Realmente não é muito pregado, é poucas pessoas que lê também, né? Pode começar a ler. A gente lê a Bíblia completa, mas tem gente que não. Tem gente que lê só mais os livros famosos. O certo é ler a Bíblia toda, né? Mas tem gente que só lê os livros famosos da Bíblia. Então vamos lá. Era uma época de paz e prosperidade econômica. Na época dele, não é uma época de paz e prosperidade, mas marcada por profunda desigualdade social e opressão dos povos. Dizendo toda a opressão maligna da nossa vida, de Rodô e Ares, tá bom? Aqui na época dele tinha muita gente pobre ali, com desigualdade social e na opressão. Mas Deus ajudou ali, né? Atingiu eles ali. E pregou contra a injustiça social, né? As pessoas maltratavam o pobre, achavam que os pobres tinham que ter tratado bem da mesma maneira, né? Então vamos lá. A mensagem principal de Amós. A pregação de Amós focava fortemente na justiça social, no e-social também. Ele condenava os ricos que exploravam os pobres. Ele condenava os ricos que exploravam os pobres. A corrupção do sistema judicial, tinha muita corrupção no sistema de justiça ali, né? O povo judeu e também na justiça da lei da época também. A lei que eu falo assim, igual as leis que tem hoje em dia também. Na época não tinha
escritório, judiciário, essas coisas, mas já tinha leis, né? Que regia a cidade, né? Corrupção nesses lugares, eu pegava conta. Pegava contra a idolatria, também pegava. Justicial também serve para os judeus, né? Mas também serve para essas leis das cidades, poder legislativo, executivo, judiciário também serve para isso. Sua mensagem central é que a verdadeira adoração a Deus exige comportamento justo e amor ao próximo. Falando que para adorar a Deus não é só você amar o próximo, que algumas pessoas pregam hoje em dia. Tem que amar também, Deus mesmo falou, né? Mas também comportamento justo também. Que agrada, você servir a Deus tem que ser essas duas coisas. Muitos hoje em dia só pregam a parte do amor, né? Você tem que amar as pessoas. Mas não prega dessa parte de você ser justo com as pessoas também. Ser justo não é passar a mão na cabeça quando a pessoa errou, não. É pelo contrário, tratar aquela pessoa da maneira que ela agiu com você, né? Com justiça. Não é, não? A pessoa errou, ela vai ter que colher as consequências. Né? Então a gente, como cristão, também tem que agir com justiça. Né? Confronto. Confrontar é confrontar, né? Ele enfrentou forte oposição, muita gente foi contra ele. Nós, se pregamos o evangelho, somos bem perseguidos. Né? Assim, todos nós que pregamos. A Bíblia mesmo fala isso. Se você não está sendo, tem alguma coisa errada. Ou você está pregando o que as pessoas querem ouvir, ou você não está sendo inspirado pelo Espírito Santo. A partir do momento que você é inspirado pelo Espírito Santo, ou o que Deus quer que você pregue, né? Você sofre sim a oposição das trevas. Ou ainda não é o tempo de você sofrer, mais para frente você vai sofrer. Notavelmente, mas mesmo assim a gente pregamos, para a gente receber a coroa da vida, né? A recompensa da salvação. Galardão no céu também. E também para agradar a Deus, a gente ama a Deus. Né? E quando você passar pela provação, né? Peça para Deus sabedoria e peça para Deus força para continuar pregando, já na presença também. Deus quer que você continue na presença. Mesmo se você deixar de pregar, né? Mas que você continue na presença. Para ele é mais importante ainda a presença. Ele quer que você pregue também. Mas o mais importante ainda é a presença. Notavelmente de Amazias, o sacerdote Betel, que tentou silenciá-lo e o mandou de volta para ajudar. A própria pessoa de Deus tentou silenciá-lo. Realmente quem persegue nós são outras pessoas de Deus também, senão. E também pessoas da família. Geralmente quem persegue são esses dois. Pessoas de fora também pode acontecer, mas são raras, às vezes são menos pessoas. Né? Da família, as próprias pessoas de Deus são as que perseguem mais nós. Pelo menos comigo são assim, né? Tem algumas pessoas de fora também que perseguem também, mas geralmente eles perseguem ali e depois dá uma trégua bem grande, eles perseguem de novo, ou então para, né? Parece que a família e os de Deus são os que perseguem mais. Geralmente o pregador do evangelho são esses dois mais que perseguem. O próprio sacerdote perseguiu ele, né? Tinha que fazer o ritual da lei, tinha que fazer a purificação dos pecados. Hoje não fazemos mais porque Cristo veio, nós estamos na nova aliança. Estamos debaixo, né, do braço da nova aliança. Vamos lá. Livro de Amós. Ele é o autor do terceiro livro dos profetas menores. Contém 8 visões, né? Discurso de julgamento sobre nações vizinhas de Israel. Esse livro que é muito poderoso, tem várias visões proféticas, várias interpretações. Esse livro várias vezes, se você ler esse livro várias vezes, cada vez você vai ter uma visão diferente. Uma visão profética diferente. Esse livro é muito rico em informações. Amém. Esse aqui é a carta do Espírito Santo. Né? Na verdade, toda a Bíblia é assim, mas esse capítulo é mais ainda. Um dos mais, tem outros que são mais também. Tem alguns capítulos da Bíblia você lê, os cristãos falam a mesma coisa sempre, muda uma coisinha ou outra. Tem alguns capítulos que mudam totalmente, né? Esse é o caso de Amós. Talvez que você lê. Né? Então, vamos lá. Além de uma promessa final de restauração. É que Deus ia restaurar Israel. Chegou o tempo de restaurar Israel. Israel significa campeão com Deus. Significa que nós também somos Israel. Chegou o tempo de Deus restaurar Israel. Você também é Israel, campeão com Deus. Fala amém. Mas assim, chegou o tempo de Deus restaurar Israel. Chegou o tempo de Deus restaurar a minha vida. Amém. Amém, Virgínia. Vamos lá. Temas atuais. Ele também pegou coisas que estão acontecendo hoje em dia. A gente está falando. Temas atuais, é isso. Amós destaca que o privilégio de ser o povo escolhido. Você falava que o povo de Israel era um privilégio muito grande ser o povo escolhido por Deus, sim ou não, irmãos? Todo país queria ser escolhido por Deus, sim ou não? Brasil, América Latina. Mas depois que Jesus veio, ele escolheu a todos. Né? Nessa época do Antigo Testamento, era só Israel. Acarreta maior responsabilidade moral. Tipo assim, como Deus escolheu aquele país, tem uma responsabilidade moral maior. E a moral, a ética, né, a lei, você já estudou sobre isso, você entende. Eu instituo você 3 vezes mais, tripla vezes mais.
Moral é você fazer as coisas certas. Por exemplo, falando, pare no sinal vermelho, você para. Pare no pare, né? Você para. Isso é moral. Quer dizer que eles tinham que ter mais moral que os outros. Alertando contra a hipocrisia religiosa. Eles tinham hipocrisia religiosa, eles fingiam ser de Deus, né? Fingiam ser salvos, fingiam que eram batizados com o Espírito Santo, mas não era. Era tudo fingimento. Já o profeta confrontava eles para eles terem uma religiosidade verdadeira, para eles buscarem Deus de maneira verdadeira, e não no fingimento. Pegava contra a idolatria também, intercou ali, né? A região de Judá, Israel, Benjamim também, a região próspera ali de Judá também. O que Deus pregava para eles contra a religiosidade? Eles não querem pessoa que busque religiosidade ou finge que busca a Deus também, por aparência. Tem muitos que fingem que busca a Deus, mas não busca coisa nenhuma. Coloca a Bíblia debaixo do braço, né? Sim ou não? E finge que busca a Deus. Ele até fala palavras bonitas ali, e o pessoal acha que ele busca a Deus, mas ele não busca de verdade, não. Nas horas vagas não ora hora nenhuma, não é a Bíblia hora nenhuma. Ele só escuta o pastor, o pregador pregar, né? Outras pessoas no YouTube também, não tem nada a ver você fazer isso, fácil. Mas ele não tem essa intimidade com Deus. Ele fala de Deus que as outras pessoas falam para ele, né? Deus não quer esse tipo de gente. Deus quer alguém que busque a ele. Até também para ter a salvação, Deus tem que estar buscando a Deus também. Eu te abençoe desde Dan até Constantinopla. Um ouro linho fino mais puro. Escarlate também. Você vai vencer, você vai conquistar. Eu te abençoe desde Dan até Tecoa, tá bom, Virgem? Vou estar encerrando a live aqui, tá bom? Posteriormente, aos irmãos. Sempre leia salmos, tá bom, irmãos? Queridos e amados. Deus é bom, não importa as circunstâncias. Você vale mais que muitos, né, gente? Não se esqueça disso, né? Deus é bom. Encerrando a live aqui, profética do Espírito Santo, então. Sempre que der. Live não, perdão, pessoal. Vídeo, né? Acostumado a fazer live, falei live errado. Faço uma vez por semana, mas já acostumei, né? Fazendo um vídeo profético aqui, então. Que função do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Deus te abençoe. Uma palmeira e cedro no livro. Você vale mais que muitos, né, gente? Queridos leitores, queridos irmãos, é 880, tá bom, irmãos? Não fique em cima do muro, é 880. Eu não gosto de quem fica em cima do muro. É isso, né? Sempre der a ler Salmos. Deus te abençoe desde Tecoa, Judá, Israel e Benjamim. Constantinopla também. O celeiro de ouro, linho fino, transborda.